Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Investigação Criminal e na presença do Dr. Álvaro Alexandre Xavier, ele que é assistente de acusação do caso Valdemir Roeckler. Mas quem é esse rapaz? Valdemir Roeckler, de 52 anos, é a vítima de um caso bastante chocante, porque a principal suspeita desse crime de ter matado o Valdemir Roeckler é a sua esposa, a Cláudia Tavares Roeckler, que à época dos fatos, em 2022, tinha 40 anos de idade e ela chega a congelar o corpo do marido, o corpo do Valdemir. Então hoje nós convidamos o Dr. Álvaro, que é assistente de acusação, ou seja, defende a família da vítima, para trazer mais detalhes de como tudo isso acontece, quando acontece e por que acontece. Esse crime, ele ocorreu em Lacerdópolis, Santa Catarina, em novembro de 2022. E agora, antes de começar a conversar com o doutor, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa social preta, uma calça também preta e um tênis cinza. Estou sentado em uma cadeira marrom. À minha frente, uma mesa de centro e uma caneca. Atrás de mim, uma luminária e uma grande televisão, a qual vemos o Dr. Álvaro, já que a nossa entrevista acontece via videochamada. Dr. Álvaro tem cabelo grisalho, pele branca, barba cheia, está vestindo uma camisa social branca, gravata preta e um terno também preto. Ele está em seu escritório e atrás dele uma parede branca com um quadro amarelo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer te receber aqui. Estamos dando agora início a esse caso do Valdemir Roeckler e, como de costume, uma pergunta clássica, né? Eu sempre peço para o entrevistado contar pra gente o que é o caso. Então eu te passo a bola para você contar pra gente o que é o caso Valdemir Roeckler. Boa tarde, Léo. É um prazer aqui estar com vocês aqui para dar essas informações sobre esse caso do Valdemir Roeckler, né? Em resumo, se trata de um homicídio qualificado realizado por sua esposa Cláudia Tavares, né? E que ela, de forma premeditada, segundo a acusação, sórdida, bem planejada, executou seu marido, usando de vários artifícios. Como ele era um homem grande, ela usou do artifício de sedá-lo primeiro, daí está a premeditação, né? Daí está o modus operandi dela de sedá-lo para depois, através de uma asfixia, pode-se dizer assim, tirá-lo à vida. A motivação, segundo o que consta e o que nós temos nos autos, seria por motivos econômicos. Ou seja, ela queria os bens, queria um dinheiro que foi amplamente divulgado na imprensa, ao qual sumiu de dentro de casa, e com isso ela planejou para que pudesse ter esses bens. Planejou uma forma errada, segundo, né, a acusação. Poderia ter separado. Mas como ela foi pega, o que aconteceu? Ela veio com esse discurso de maus tratos, de tortura, de cárcere privado, onde também cai por terra tudo, já que ela era uma professora formada e se formou durante a união com ele, e trabalhava e tinha sua vida normal. O interessante é destacar de que nada ainda, nesse momento, até esse momento, a acusação tem a informação de que realmente esse homem era violento e a mantinha em cárcere privado. Cláudia está usando esse discurso de forma ampla, onde ela pode, para tentar justificar essa atitude cruel contra o senhor Valdemir, tirando-lhe a vida. E, né, em resumo, é isso, para que nós possamos conversar e ver alguns detalhes sobre esse crime bárbaro que aconteceu por motivo totalmente descabido, né? Sem qualquer motivo ou sem qualquer motivação lógica, segundo a acusação, para se cometer tal delito. E doutor, quais que eram esses bens que o Valdemir tinha, esse dinheiro? Pertencia aos dois, pertencia só ao Valdemir? Esse dinheiro de fato existia? Foi algo que a suspeita colocou na cabeça? Como que era esse cenário econômico do casal? O casal, eles tinham um imóvel, né? O terreno é muito grande, onde eles criam também cabeças de gado,
Então eles tinham automóveis, ela tinha o dela, ele tinha o dele, tinha uma casa muito ampla, muito boa, o conforto que ela vivia é um conforto invejável até, cabeças de gado e uma lavoura ainda, né? E também ele trabalhava também fora, né, com caminhões. E ela, professora também. Então, eles tinham uma situação estável muito boa, uma situação economicamente superior a muitos da localidade, um casal até invejado pela situação que tinha, e, infelizmente, aconteceu isso. Segundo informações, realmente ele guardava dinheiro em casa, porque a ideia dele, na época, era, com esse dinheiro, comprar parte da herança dos irmãos em relação ao pai. Eles chamam aqui de nono, né? Faleceu e tinha um inventário onde ele pretendia, com esse dinheiro, comprar parte dos irmãos. Então, por isso que ele tinha esse dinheiro em casa. Foi divulgado em alguns locais que seria 250 mil, mas nós temos testemunhas ali, que já foram ouvidas, que chegava a 400 mil, o valor que estava dentro da casa. Então, ficou complicada a situação para ela. Obviamente, está tudo focado na situação econômica. Não encontramos outro motivo. A tortura cai por terra, cárcere privado cai por terra, que é o que ela está alegando agora, porque não foi encontrado isso em momento algum, de que ela era uma prisioneira dele e era torturada por ele. Eles tinham filhos, doutor? É assim, o Valdemir já vinha de outro casamento, que, na verdade, ela alega 22 anos de maus tratos. Só que 9 anos desses 22 anos ela era amante. Ela era amante dele. Ou seja, mantinha um relacionamento extraconjugal, ele, com ela, durante 9 anos. 9 anos. Isso aí já espanta a gente. Para estar falando agora que o Valdemir é um monstro, um cruel, que forçava ela tudo. Obviamente, ela destruiu o casamento principal dele, porque a mulher dele, que também prestou depoimento, disse que não aguentava mais. Aí sim eles foram morar juntos. E desse relacionamento tiveram uma filha, os dois. Mas o Valdemir já traz do outro casamento 3 filhos. Já são grandes, já são encaminhados e tudo. E, no caso, o Valdemir e a Cláudia têm uma filha apenas. Que também é grande. Do relacionamento deles. Que também é grande. Que também já mora sozinha, está encaminhada também. Certo. Né? Ela alega, doutor, inclusive, há informações de que em determinado momento, em 2019, ela foi até a delegacia, buscou ajuda policial, porque ia pedir uma medida protetiva em relação a maus tratos cometidos pelo Valdemir. Essa informação procede? O BO, o boletim de ocorrência, procede, sim. O único boletim de ocorrência que existe nessa união durante muitos anos, que também não nos levanta nenhum indício de que haveria atos contínuos de violência, que haveria cárcere privado, que haveria qualquer tipo de tortura em relação a Cláudia. Né? Houve, sim, uma briga que eles tiveram por causa de dinheiro, me parece. Segundo informações dos filhos, ela gastava muito, ela não... na verdade, ela controlava toda essa parte econômica. Ela que geria aquilo tudo ali. Então, a discussão, me parece que na época foi porque ela teria gasto um dinheiro que não deveria gastar, porque eles estavam pensando realmente em comprar a herança, parte dos irmãos do Valdemir. E ela pegou aquele dinheiro e houve essa discussão e ela fez um boletim de ocorrência, que é um documento unilateral, que não deu prosseguimento, né? Foi apenas relatos dela que tem nesse documento, de que teria sofrido como é que chama? Agressões psicológicas. Em momento algum ela cita que foi agredida fisicamente. Essa seria minha próxima pergunta. Não há nenhuma evidência de agressões físicas? Não, inclusive, ela relata isso. Ela relata isso, que fisicamente, não, nenhum tipo de agressão. Haveria, sim, uma agressão psicológica. Não pode usar aquilo, não pode usar aquilo, não pode sair, não pode entrar, não pode ir à festa, que é totalmente absurda, baseado na vida social que ela tinha. Ela tinha uma vida social normal. Saía, dava aula, fez toda a faculdade com ele ali, ajudando, pagando. Então, ela tinha uma vida totalmente normal.
Para a gente tratar uma linha do tempo, doutor, quando que acontece o desaparecimento, quando o corpo é encontrado, quando a Cláudia é presa, só para a gente conseguir contextualizar tudo como acontece até a gente chegar ao detalhe do corpo congelado. Isso. Quando, né, aqui sem frisar datas, o Valdemir desaparece. Primeiro ele foi dado como desaparecido. Certo. E todos saíram à sua procura. Foi feito um movimento no local, em Lacerdópolis, onde ele foi procurado, porque haveria uma suposição de que ele poderia ter desmaiado na lavoura, haveria suposições de que ele poderia ter infartado em algum lugar na mata, e foi feita toda essa busca liderada e com a contribuição de forma veemente da Cláudia, que participou dessas buscas. Ou seja, logo após, 5 dias após, antes de vir à tona de que ele estaria ali congelado, ela ajudou nas buscas, ajudou a organizar junto com polícia, bombeiro, tudo que tinha para encontrá-lo, sabendo que ele estava lá, né? Sabendo que ele estava na casa. O que nos levanta assim uma situação até de asco, que ela serviu a janta, serviu o almoço para as autoridades que estavam lá, na mesa, na sala, e na sala, ao lado da sala, fica o freezer. Ali, o tempo todo. Detalhe, graças a uma testemunha que observou de que ela não deixava ninguém chegar no freezer, graças a uma testemunha que observou que o freezer estava muito cheio, uma testemunha que observou que ela foi descoberta, mas ao tempo todo ela foi dissimulada, ela ajudou nas buscas, ela chorou, ela fez toda aquela algazarra toda de que perdeu o marido, e o marido o tempo todo ali. Logo após, ela estava numa festa, 5 dias após ela estava numa festa, no interior de um município aqui chamado Abdom Batista, essa testemunha, né, levantou essa suspeita de que ele estaria no freezer. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque no interior, ali na comunidade deles ali, o que acontece? Eles matam boi, é assim que funciona. Então, na verdade, todos sabem quando os freezers estão cheios. Eu sei que teu freezer está cheio, o meu está cheio, por quê? Eles matam e dividem a carne. Eles não tinham matado o gado ainda. E ele reparou que ela pegava carne, cerveja, em cima, na parte de cima do freezer. Ela não se abaixava até lá embaixo, porque um dia antes ele tinha tomado cerveja com o Valdemir e reparava que o Valdemir teria que ir lá no fundo para pegar uma cerveja, né? Quase que deitar, porque o freezer era fundo. E ele, com esse detalhe, ele acionou a polícia. E a polícia, obviamente, não, isso aí não tem muito cabimento e tal, e acionou um amigo policial, que estava à paisana, e ali comunicaram a autoridade policial, a assistente do delegado, que resolveu entrar na casa. Entrou na casa e olhou no freezer. E, para surpresa, o corpo estava lá debaixo de comidas, debaixo de cerveja, debaixo de tudo. Foi graças a essa testemunha que ele falou, senão, com certeza, ele não seria encontrado e ela teria sumido com esse corpo aí a hora que desse a oportunidade. Realmente uma coisa muito fria, né? Muito fria, muito calculada. Doutor, me tira uma dúvida. Essa testemunha, então, era amiga do casal? Frequentava a casa, inclusive. Frequentava a casa, então por isso que ele sabia de todo esse movimento. Ele ajudava a matar o gado. Ele fazia o corte das carnes, então ele sabia quem participava desses cortes, dessa distribuição do gado, ele sabia quem estava com o freezer cheio ou não. Ele tinha esse controle porque ele que fazia todo esse trabalho junto com o Valdemir. E aí, esse detalhe, ele observou que o freezer, e ele cismou com aquilo, e a cisma dele tinha fundamento. O corpo do Valdemir é encontrado no mesmo dia da prisão da Cláudia, dia 21 de novembro de 2022? Ela não foi presa imediatamente. O que aconteceu? Quando ela estava
lá na festa, ela foi comunicada que ele desapareceu. Isso antes de ser encontrado. E aí teve as buscas e foi revelado que o corpo estava lá. Ela, na última busca, não, do desaparecimento, na última busca, ela disse para uma amiga, um casal, que também foi ouvido, que passou mal, teria passado mal. E esse casal pegou a Cláudia e disse que levaria ao UPA, né? Unidade lá de pronto atendimento. Sim. Só que ela não foi para o UPA. Dali ela desapareceu. Ela desapareceu, porque eu acho que ela sentiu que o corpo ia ser encontrado. E, inclusive, nesse momento que ela desaparece, ela já tinha prestado depoimento à polícia, certo? Já tinha, dizendo que não sabia de nada, que estava também à procura, né? Todo aquele drama. E aí ela pega, é direcionada a um escritório vizinho, eu acho que foi Joaçaba, é um município vizinho, e, por total surpresa nossa, ela dá uma entrevista num escritório de Curitiba. Ou seja, para uma pessoa que está sem dinheiro, sem nada, de repente pega um voo e tudo e vai para Curitiba para começar o trabalho midiático. Não, peraí, doutor. Ela sai de Joaçaba, em Santa Catarina, e vai até Curitiba de avião, e lá ela concede uma entrevista do quê? O nome do programa é Beto Ribeiro, aí de São Paulo, inclusive. Certo, mas peraí. Mas ela concede essa entrevista por qual motivo? Porque para alegar que o marido estava desaparecido, é isso? Não, já para alegar ali e contar como ela o executou e o motivo que levou a ela a fazer isso tudo. Ah, então ela conta tudo o que ela fez, ela conta o crime, ela confessa o crime antes de ser presa, é isso? Isso, antes de ser presa. Então, o mandado de prisão já existia. Porque quando foi descoberto o corpo, ela era a pessoa, passou a ser a principal suspeita. O delegado fez um serviço muito, muito bacana, muito, muito bem direcionado, bem focado. Ele conseguiu chegar a essa conclusão, independente do corpo ser encontrado, de que Cláudia era responsável, baseado nas contradições dela. Entendo eu que ela, sentindo isso, ela fugiu, porque foi uma fuga, ela fugiu, foi para Joaçaba, de Joaçaba foi a Curitiba, onde o outro escritório lá a acolheu, e ela começou a fazer o trabalho midiático, ou seja, confessou até que matou, descreveu como matou, e também contou a sua história de que ela sofria 22 anos. É o que levaria ela a cometer, que era a única saída para ela se livrar dele, seria cometer esse crime bárbaro. Certo, doutor, você está me trazendo informações muito boas. A minha pergunta é, em Curitiba, esse escritório era um escritório do quê? Era um escritório dela? Era um escritório da família? Não? De que é um escritório? Um escritório de advocacia. Ou seja, ela tem um escritório. Né? Então, não sei onde ela arrumou esse dinheiro todo, né? Quer dizer, supostamente a gente sabe. Ela tem um escritório que dá assessoria, que é o Dr. Marcos, que você já citou aí, com uma equipe de advogados. Mas existe também um escritório de Curitiba que também lhe dá assessoria fazendo a defesa dela. Entende? Agora eu estou entendendo. Então, então ela já tinha um corpo de advogados para defendê-la antes mesmo dela ser presa. E nessa mesma data ela concede uma entrevista a um outro canal aqui de São Paulo confessando o crime. Confessando o crime. A polícia aprende em Curitiba? Não. Ela marca dia e hora e se apresenta com o advogado de defesa na delegacia. E ali, obviamente, já existia o mandado de prisão. Com esse mandado de prisão, ela já ficou recolhida ali mesmo, mas ela se apresentou. Mas antes, fez todo esse trabalho de mídia para poder justificar, porque, segundo a defesa, ela não teria essa oportunidade dentro do processo judicial. Então, ela contou toda a sua história, não só nesse canal, mas o que foi feito de TikTok, foi feito de coisas particulares ali, realmente foi estrondoso para poder justificar esse ato violento dela. E doutor, vamos lá. Como que ela mata o Valdemir?
Você trouxe para mim a informação de que primeiro ela ceda ao Valdemir, e depois é o que? Asfixia, amarra. Como que funciona essa dinâmica do crime? Olha, é realmente assim estarrecedor. Por quê? Ela confessa que o sedou. Onde está a premeditação aí? Ela preparou os remédios, porque ele tomava um remédio natural, aquele remédio de igreja, você já ouviu falar, no interior tem muito isso, né? A igreja faz um remedinho benzido e tal, mas aquilo ali é apenas como é que chama? Nós chamamos de, é um placebo, é um Certo. placebo. E ele tomava isso, que eram cápsulas. Ela teve um trabalho imenso de encher essas cápsulas com sonífero, fortíssimo, poderia até ter matado ele com aquilo. Uma quantidade considerável, porque ele é um homem de 1,90 m, pesado, e o sedou. Ok. Sedando ele, ela pega e o amarra. E o amarra. O amarra, braços para cima, assim, como se fossem rezando, as pernas e tal. Ela diz que ele se mexeu. Quando ele se mexeu, que foi a primeira oportunidade dela desistir da sua empreitada criminosa, ela bloqueia as vias aéreas dele. Porque antes ela já tinha colocado um saco plástico na sua cabeça e enrolado no pescoço também. Nisso ele se mexeu. Ela pega com a mão e bloqueia suas vias aéreas. Depois disso, ela, segundo o relato dela, ela diz assim, não, eu acho que ele morreu. Não, ele morreu, não morreu. Ela caminha até a porta, olha para o corpo e diz ela que não tinha certeza ainda. Diz ela que não tinha certeza ainda, retorna ao corpo. Retorna ao corpo e ele ainda dá uma suspirada. Ela novamente asfixia ele. Ou seja, faz com que ele não respire mais. Não convencida ainda de que ele estaria morto, mas estaria sedado, ela teve essa brilhante ideia. Ou seja, pegou e o colocou no freezer. Eu entendo como assistente de acusação, tá? Não estou colocando aqui palavras na boca do Ministério Público, né? Que está fazendo um belíssimo trabalho. Eu não consigo aceitar de que ela, sozinha, uma mulher mirradinha, pequena, pegar um homem desfalecido de 1,90 m, com mais de 100 quilos, dentro daquele freezer. Só que nós não temos provas suficientes para tentar, ou indícios tem, mas comprovar de que houve uma participação a mais, eu, como assistente, acho que houve. Porque é impossível ela colocar aquele corpo dentro da forma, na posição que foi colocada, né? Ela relata que arrastou com pano, de que puxou uma perna, puxou a outra e tal. Ele estava muito bem arrumadinho dentro do freezer. Teria que, pelo menos 2 pessoas, que eu acho que nem daria, levantar e colocá-lo dentro do freezer naquela posição. Mas, infelizmente, não conseguimos essa prova ainda. Mas que pode aparecer um dia. Pode aparecer um dia. Porque é impossível aquela mulher colocar um homem daquele tamanho dentro do freezer. Porque, doutor, se a gente pensar que a pessoa morta duplica o peso, os 100 quilos vira 200 quilos. É mais ou menos isso, né? Uma matemática. A pessoa sempre pesa muito mais. Exato. Né? Então, nós entendemos, mas sem provas, né? Não tem provas. Mas eu tenho essa coisa comigo de que houve uma participação de mais pessoas nesse crime. Esse freezer era alto? Porque se for que era fundo, era alto, então, né? Era alto, era um freezer fundo alto. Né? Ela relata ali de uma forma que puxou o pano, pegou a cadeira e puxa uma perna e coloca. Ele teria que estar ali dentro todo desajeitado, no mínimo. Ninguém pega, joga um corpo no freezer e arruma. Né? Vou ficar na posição bonitinha aqui e tal. Só para a gente visualizar isso, era aquele freezer parecido com um freezer de comércio, que levanta para cima a tampa, não é? Isso mesmo. Tanto que o freezer fica, eu fui na casa, fica tipo no antessala, mas você tem visão da mesa de jantar,
Tanto que ela serviu ali a comida para bombeiros, para policiais, acredito, que estavam fazendo a busca na época, e ela pegava tudo no freezer. Mas ela não deixava ninguém ter acesso ao freezer. Entende? Ela pegava tudo ali. Olha, Léo, o mais absurdo para mim dessa história toda é que o Jonathan, dormiu lá 2 dias. O filho dele dormiu lá O 2 dias. filho O filho dele que de mora outro casamento. de outro casamento dormiu lá 2 dias. Ela não saía da sala, ele relata no seu depoimento. À noite, ele chegou assim: Cláudia, vai para sua cama, vai descansar. Mas ela colocou aquela poltrona ao lado do freezer, sentou ali, olhou para a porta, ele leva até hoje, e fala assim: não, eu vou ficar aqui porque eu sinto que seu pai vai aparecer a qualquer momento por aquela porta. E ele insistindo que ela fosse para a cama. Obviamente ela não ia sair dali porque ela tinha medo de que ele tivesse sede, alguma coisa, e fosse ali abrir esse freezer. Ela dormiu do lado do freezer quando o filho está. 2 dias o filho lá. Isso é que está causando nele uma indignação de estar ali dentro com o pai morto. E ela ali, fingindo que teve uma visão de que ele entraria pela porta, motivo pelo qual ela coloca a poltrona ao lado do freezer em direção à porta, para esperar ele chegar a qualquer momento. Isso aí deixa ele louco, ele está doente quando ele lembra dessa situação. E o pai dele o tempo todo ali dentro do freezer, do lado dele. Doutor, aproveitando que você me trouxe essa informação, esse filho dele conta que a relação com a Cláudia era boa? Como que era a relação da Cláudia com esses filhos de outro casamento? Não só esse filho, né? Todos, todos, com exceção da filha, que no primeiro momento fala que não sabe de nada. Quando a acusação faz as perguntas, é só para tu entender a dinâmica do processo. E no segundo momento, quando a defesa pergunta, a defesa da Cláudia pergunta, ela responde que lembra de tudo. Porque ela é a filha caçula, né? Ela é a filha caçula. Mas, em relação aos filhos, eles iam lá, final de semana, a harmonia era total, eles participavam de uma igreja, eles pregavam juntos, o casal, pregavam juntos. Teve uma entrevista na TV Record, que eles entrevistaram um senhor, o senhor chorava, que falava: eu não entendo o que aconteceu. Um casal bonito, tranquilo, pregava o evangelho, saíam juntos o tempo todo, né? Os amigos comiam naquela casa ali, nunca ninguém relatou um momento de agressão, de raiva, de briga, de discussão. Muito menos os filhos, né, que iam lá visitar e tal, esse negócio todo. Então, realmente é terrível ver essa situação onde a comunidade ali está estarrecida, que não compreende por que ela tomou essa atitude. E quando questionado, o que ela diz, doutor? Por que ela colocou o corpo no freezer? Olha, ela não diz de forma clara por que colocou no freezer. Aí vem através de... Nós temos a teoria, que ela não vai relatar nunca. Ela colocou no freezer, no primeiro momento, porque não sabia o que fazer com o corpo e ela tinha outros compromissos. E o carro dela estava com defeito. Se ela coloca aquele corpo no carro, e esse carro é parado, ou dá defeito na pista e vem o socorro, iam encontrar um cadáver dentro do carro dela. Então, teoricamente falando, ela colocou no freezer para esperar o melhor momento. Só que, como apareceram as pessoas, era uma casa que era frequentada, as pessoas iam lá perguntar por eles, né? A comunidade conhece eles, ficou difícil de remover, depois desse dia, aquele corpo. Com certeza ela estava esperando o melhor momento, né? O melhor momento para se livrar do corpo. Né? Agora ela vem depois com a história, estava chocada, de que ficou muito triste, de que é uma história totalmente descabida, de que sofria todos os tipos de agressão, de que se ela o deixasse, ele iria matá-la, matar a filha. Ela saiu 2 vezes de casa. 2 vezes ela se ausentou, separou dele e retornou. Ela retornou e, obviamente, vem com a desculpa de que retornou porque sofreu ameaça. Senão ele mataria a filha ou algo semelhante assim. Retornou, como retornou para ele quando era amante, várias vezes.
manteve o relacionamento, terminava ou mantinha o relacionamento. Né? É um processo altamente doentio. Entende? Então, nós, como acusação, não conseguimos visualizar nos autos, porque, Léo, a acusação aqui, ela está à procura de justiça. Independente se é a Cláudia ou não, se tivesse um indício que justificasse, não é que justifique o assassinato, mas que amenizasse essa situação, com certeza o doutor Douglas, que é o promotor de justiça, teria pedido a absolvição dela, ou pedido uma atenuação, ou pediria uma atenuação da sua pena, baseado em que as circunstâncias a levaram aquilo, né? Mas não tem nada. A defesa, obviamente, vai usar todos esses elementos de agressão psicológica, física, cárcere, como se ele fosse um tremendo de um marginal, de um psicopata. É o trabalho que eles vão fazer, né? Em algum momento, doutor, voltando um pouquinho, a Cláudia cita que teve a ajuda de alguém? Em nenhum momento ela fala nada. Não, isso ela não fala nada. Nós baseado na física, Sim, né? sim. Chegamos à conclusão de que ela não teria, eu particularmente, digo, ela não teria condições de remover aquele corpo e colocá-lo ali dentro. Certo. Né? Ela é uma pessoa muito pequena, muito fraquinha, para ter uma disposição de levantar um homem de 100 quilos, que obviamente ficou bem mais pesado depois de morto. Sim. Uma outra pergunta, doutor, em que fase do processo nós estamos e a acusada, depois de pronunciada, esse pronunciamento ainda não aconteceu, ela vai responder a quê? Ela vai responder o processo por homicídio duplamente qualificado, né? Duplamente qualificado, que eu entendo que seria 3, né? Ela foi denunciada no motivo cruel, né? Tem a premeditação, tem a dissimulação, né? Também na dificuldade da vítima poder se defender, é outra qualificadora, porque ele estava desfalecido, ela provocou essa sedação. Eu entendo como assistente, mas o promotor achou melhor não colocar a qualificadora. Eu entendo que também existe aí um motivo fútil, porque eu entendo que houve a subtração dos valores, Esse motivo fútil não entrou, mas as outras 2 qualificadoras entraram sim. Nós acreditamos que, com certeza, ela será pronunciada. Aí, Léo, você me perguntando por que essa certeza? Por quê? O juiz de primeira instância, ele tem que tomar uma decisão. Ele pronuncia, impronuncia ou absolve. Né? Mas ele precisa apenas de 2 elementos para mandá-la para o tribunal do júri. Ele precisa da materialidade que nós temos, que é o corpo, né? E indícios de autoria. Aí, no nosso caso, nem indício nós sabemos que foi ela. Basta esses 2 elementos para que ele arremeta ao julgamento por um conselho de sentença, ou seja, pelo tribunal do júri. Nós estamos em que fase? Nós estamos na fase já alegações finais falou, estamos aguardando a sentença. No caso, a sentença de pronúncia. Mas existe um grande detalhe. A defesa impetrou vários habeas corpus. E nesse último obteve sucesso. A Cláudia está em liberdade. Né? Mas não está em liberdade porque o tribunal entendeu que ela foi justificado de que ela matou porque sofria isso, aquilo, não. Mesmo porque, em sede de habeas corpus, né, que a defesa, eu ouvi comentários de que não, o tribunal reconheceu de que ela sofria, não. O habeas corpus não discute se ela sofreu ou deixou de sofrer. Ela apenas analisa, né, o julgador ali, ele apenas analisa questões técnicas do habeas corpus. Questões técnicas que pode ou não conceder a liberdade. É isso apenas. Habeas corpus não entra no mérito da questão. Eu estou antecipando isso porque eu ouvi falar de que o tribunal teria reconhecido. Não, habeas corpus não se reconhece nada, apenas vê se há um direito ou não. E isso também vai de cabeça, de câmara para câmara. Né? Caiu numa câmara, num dos habeas corpus, de que entendeu de que ela poderia responder em liberdade, com tornozeleira e limitada ao município de Joaçaba. Se ela atravessar a ponte, que é uma cidade pequena, para o outro lado e cair em outro município, ela vai presa. Doutor, por que
Por que Joaçaba e não em Lacerdópolis? Ela está em Joaçaba agora, é isso? Ela está em Joaçaba por quê? Porque a defesa alegou de que se ela ficasse em Lacerdópolis ou Capinzal, que é praticamente a mesma coisa, são municípios pequenos e vizinhos, entendeu que ela poderia sofrer algum tipo de agressão, a comunidade está revoltada, né? Alegou seria a segurança dela, né? Baseado nessa grande repercussão nacional que está tendo. Então, eles alegaram isso, o juiz acatou e disse, ela vai ficar onde? Ah, vai ficar em Joaçaba? Então ela não pode sair de Joaçaba. Certo, Ela vai ficar ali, monitorada, tal. certo. Só para a gente concluir, a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e aceita pela Justiça? Não, isso lá no princípio. O juiz aceitou a denúncia, Certo. né? Tá bom. Houve defesa preliminar, houve a parte de instrução, onde todas as testemunhas foram ouvidas. Logo após, foi feito alegações finais, né? E diligências, caso as partes quisessem diligenciarem alguma coisa para acrescentar nos autos. Após as alegações finais, agora sim será dada essa sentença de pronúncia, onde com certeza ela será pronunciada para que o Conselho de Sentença possa decidir o futuro dela, né? Certo. Eu entendo até que a absolvição é muito difícil. A defesa vai tentar uma pena mínima e nós vamos tentar uma pena máxima. Certo. Não responderá por ocultação de cadáver, doutor? Está embutido ali, sim, né? Existe também o elemento de que ela escondeu o corpo, é uma tipificação criminosa de que ela escondeu o corpo para que não fosse descoberto outro crime, ou seja, ela cometeu esse crime, que em tese seria ocultação, para esconder um crime anterior. Isso piora a situação dela, né? A falsidade ideológica, as informações que ela prestou a princípio, ajudou nas buscas, chorou, fez todo um auê, ela fez boletim de ocorrência do sumiço dele, tudinho, tentando direcionar a polícia para um outro caminho. Isso também é crime. Então esses crimes estão associados, mas são absolvidos, como houve homicídio, para o tribunal do júri decidir tudo ali. Claro, com Né? certeza. O tribunal do júri decide tudo isso nos autos. É só para esclarecer de que nós estamos convictos, a acusação, de que nós vamos ter êxito, não por maldade, né? Mas que ela tem que responder pelo crime que fez, e o que está nos dando mais indignação é que ela está usando a mídia para se colocar numa situação de muitas mulheres no Brasil, por isso que existe manifestações de mulheres que acham ela uma heroína, né? Mas ela está indo se aproveitando de uma situação que nós vivemos hoje, que é o maltrato de mulheres, nós sabemos disso, indo nesse viés para conseguir um apoio, já que vai ser um tribunal do júri, de que ela tomou uma atitude de qualquer mulher que sofre, ou que sofreu, mas ela não prova em momento nenhum que sofria qualquer tipo de violência contra ela por Valdemir Ockler. Entende? Mas ela está trabalhando, a defesa está trabalhando nesse viés, nessa direção, Certo. para tentar conseguir um êxito no tribunal do júri. Doutor, na época do fato, na verdade no dia do fato, houve indícios de luta corporal? Não, a perícia foi muito bem, obviamente a perícia aconteceu bem depois do local do crime, né, onde ela ali arrumou tudo e tal. Se ela fosse, não vou falar assim, sem querer ofender, um pouquinho inteligente, ela poderia até forjar isso. Mas, durante 5 dias, entrou muita gente naquela casa, pessoas comeram ali, pessoas que ajudaram na busca, bombeiro, polícia e tal. Mas, segundo informações da própria polícia, no momento em que achou o corpo e tal, não havia luta corporal nem nada. Que aí daria até uma certa... entre aspas, uma razão para ela, né, que houve ali uma agressão e tal. Não. Foi sedado, foi tudo na paz. Ele foi tomar banho, retornou, jantou, já tomou aquele comprimidinho que ele tomava na fé dele, só que, na verdade, ele estava sendo sedado para depois ser assassinado. Eu te fiz esse questionamento porque tem uma informação de que no dia que ela foi prestar depoimento na delegacia, lá pelo dia 18 de novembro, dias após a morte do Valdemir, os investigadores perceberam algumas lesões no corpo dela e acharam que isso poderia ser, possivelmente, por conta de uma luta corporal. Você tem essa informação?
Sim, mas ela mesmo não relata que houve qualquer tipo de agressão. Ela até fala, a posteriori, porque até então ela não estava sendo assessorada, que sofria agressões e tal, esse negócio todo. Mas de que ele agrediu, uma perícia tranquilamente mostraria aquilo no seu exame de corpo de delito. Mostraria se houve mão, se foi apertado, se houve soco. E não foi feita essa avaliação e não se chegou a conclusão nenhuma. Né? A defesa, e ela está trabalhando apenas nas palavras e nos relatos dela. Obviamente, tem testemunhas a favor dela, que são amigas, né? Que durante seus depoimentos apenas divagaram, ou seja, achavam, eu acho que o clima estava ruim, e no achismo. Então não veio nada de concreto para colocá-la, pelo menos um pouco como vítima de toda a situação. Por isso que a acusação insiste em levá-la ao tribunal do júri e que com certeza condená-la. Correto. Doutor Álvaro, tenho que te agradecer, muito obrigado por ter concedido essa entrevista. E antes de finalizar, quero te perguntar se há alguma outra informação que nós não falamos até agora, há algum outro detalhe que você queira trazer para a nossa entrevista que nós não citamos. Sim, a informação que obviamente nos leva a outro tipo de ação é que a Cláudia, ela apesar, pasme agora, de ter assassinado o marido, mesmo que seja condenada e tudo, ela continua sendo meeira dos seus bens. O Código Civil nosso é omisso em relação à questão da meeira. Ela perderia direito à herança, que é o mínimo do mínimo ali. Seria a concorrência dela com os outros herdeiros. Então eu, com uma tese, né, já que o Código Civil ele é omisso e não é taxativo, eu montei uma tese baseada no princípio do direito, dos costumes e no princípio da dignidade humana. Entrei com ação para tentar tirar esse direito dela de receber, apesar de ter cometido o crime, mesmo que seja condenada, por incrível que pareça, você pode ficar estarrecido, o assassino teria direito, ou tem direito, porque a lei foi omissa, a ter a metade dos bens da sua vítima. Então, é outra briga paralela, né? Estou falando contigo em primeira mão aqui, é uma briga paralela que nós teremos na parte civil, né, desse processo. E esclarecer também o seguinte, que até agora, a Cláudia e a defesa não trouxe nada vezes nada em relação aos seus argumentos da defesa de que ela teria todos os motivos, né, se é que existe isso, para tirar a vida do Valdemir. Certo. De forma alguma. Trazendo essa informação, doutor, me surge mais uma pergunta. E o dinheiro que possivelmente ele tinha ali em espécie e que ela, por algum motivo, pode ter pego? Vocês têm informação do paradeiro desse dinheiro? Onde foi parar? Se está em alguma conta? Se sumiu? Não. Ela nega totalmente que pegou esse dinheiro. Mas a Cláudia, ela não teria, entendo eu, isso é apenas teoria. Certo. Ela não teria condições nenhuma de ter o aparato jurídico que está tendo hoje. Não são escritórios pequenos, né? Isso é apenas teoria, aqui eu não estou afirmando nada. Né? Viagem, toda uma situação é realmente difícil de acreditar que ela, como professora, teria direito a toda essa movimentação, que ela está tendo para que seja feita uma boa defesa para ela. Então, estou me baseando na testemunha que viu o dinheiro dentro da casa. E esse dinheiro não se encontra mais dentro da casa, né? Não foi encontrado em lugar nenhum. Conta, claro, óbvio, nem pensar, porque seria assim, entregar o ouro ao bandido, né? A gente bastava vasculhar as contas e tal. Só um detalhe que nós, não sei se está sendo periciado, se bem que nessa etapa não dá mais, é a questão de celulares, né? Ligação. Isso aí não foi ainda esclarecido. Mas pode vir a nos esclarecer muita coisa, caso tenha informações suplementares, né? Até o júri pode acontecer muita coisa, porque a defesa e a acusação podem juntar provas, testemunhas e mais elementos até 3 dias antes do júri.
E você em algum momento pensa em pedir essa perícia, doutor? Sim, eu vou primeiro observar os autos se já não foi feito e não encontraram nada, porque como existiu diversas diligências em várias direções, o delegado fez um bom trabalho em fazer todo esse apanhado todo, eu vou verificar isso, né? E outros elementos que possam aparecer ou até testemunhas novas. Até 3 dias antes, a gente pode levar a plenário essas novas provas. Com certeza. Doutor Álvaro, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar contigo. Tendo novidades, nosso canal está à disposição. Tá ok, então. Te agradeço muito, Léo, essa oportunidade e espero que vocês acompanhem até o júri e nós vamos ali ver a situação. Com certeza a imprensa vai fazer uma cobertura, não sei como é que vai ser o controle, eu já fiz processos grandes e há um controle, mas a imprensa vai dar uma cobertura, já que teve esse efeito aí no Brasil inteiro, essa barbaridade que aconteceu. Gente, hoje eu conversei com o Dr. Álvaro Alexandre Xavier, ele que é assistente de acusação do caso Oechler. O caso Oechler, na verdade, envolve como vítima o Valdemiro Oechler, de 52 anos, que foi morto em novembro de 2022, dentro da própria casa onde dividia com a sua esposa. E a sua esposa é a principal suspeita e acusada deste crime bárbaro. O nome dela é Cláudia Tavares Oechler, que à época dos fatos, há mais ou menos um ano atrás, tinha 40 anos de idade. Essa vítima foi colocada dentro de um freezer, então esse caso tem uma assinatura mais brutal e tomou uma grande proporção, uma grande repercussão justamente por conta disso. E agora o que esperamos é que esse suspeito, essa suspeita, responda de fato e que a justiça dê para a gente uma resposta plausível em relação a isso. Ela matou porque tinha motivação? Não tinha motivação? A gente vai entender o que a justiça também vai ler sobre todo esse processo e vai dar uma resposta não só para o assistente de acusação, para o advogado de defesa, mas também para nós como sociedade. A Cláudia, como muito bem trouxe aqui o doutor Álvaro, ela está em liberdade, certo? Ela vai responder ao processo, mas está em liberdade, referente ao resultado do último habeas corpus pedido aí pela defesa. Inclusive, nós conversaremos com a defesa também para entender o outro lado dessa história. Muito obrigado pela participação de todos. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui, trago mais novidades para vocês e a gente se vê na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.